Oi pessoal, eu sou Priscila Viggers. A gente vai fazer hoje uma aulinha com algumas mobilizações de coluna. É uma aulinha bem gostosa e quero que você desfrute aí desse movimento, desse momento, né, também. E a ideia dessa aula é a gente aprender a distribuir as cargas ao longo de toda a coluna, né? Então, quando a gente tem algum bloqueio de movimento, a gente tem uma distribuição errada de cargas e a ideia desse tipo de aula é a gente poder deixar esse movimento mais fluido, mais harmônico, mais equilibrado, para que cada vértebra, cada articulação cumpra aí a sua função, tá? E quando a gente fala em movimento de coluna, né, em mobilização de coluna, a gente tem que pensar nos movimentos básicos, né? No movimento de flexão, onde eu vou articular a coluna na direção da flexão, né, no sentido da flexão. Então, todos os movimentos de arredondar, de enrolar a coluna, a gente chama de flexão. A gente tem os movimentos de extensão, que são opostos ao da flexão. Então, você vai à extensão, é o arco ao contrário da coluna. A gente tem os movimentos de flexão lateral, onde a gente explora esse outro plano de movimento, né? E a gente tem os movimentos de rotação, que são rodar a coluna dentro do seu próprio eixo, né? E a gente também tem os planos combinados de movimento. Por exemplo, quando a gente combina uma flexão lateral com uma rotação ou com uma extensão, a gente tem planos combinados que são planos excelentes para a gente ganhar mobilidade em segmentos que a gente tem um pouco de dificuldade, certo? Então, nessa aula a gente vai começar usando uma almofada. Tem que ser uma almofada mais firme também, e não pode ser muito grande também, então a minha almofada vai ser essa. E é muito importante também a gente pensar na nossa respiração, tá? Então, toda vez que a gente faz um movimento de flexão de coluna, se a gente solta o ar, isso facilita, né? Então, a gente diz que a respiração facilita o movimento e o movimento facilita a respiração. São coisas sincrônicas, né? Na extensão, a gente vai pensar ao contrário. Então, se eu inspiro estendendo a coluna, eu tenho uma facilitação desse movimento, certo? Então, a gente vai explorar também a respiração junto com as mobilizações, ok? Lembrando que tem pessoas, por exemplo, se você está numa crise aguda de coluna, numa crise aguda de hérnia, você tem contraindicações para certos movimentos, né? Por exemplo, para flexão, quem está com hérnia, para extensão, quem tem uma listese, quem tem uma estenose. Então é importante também a gente prestar atenção nisso, certo? Então vamos lá. Então a nossa aula vai começar em pé. Então quero que você se posicione com os pés paralelos e a gente vai começar com um pouquinho de respiração. Vai colocar a almofada embaixo da axila esquerda e respirar como se o nosso pulmão fosse lá na almofada. Quando inspira, a costela empurra a almofada para o lado e quando expira, a almofada faz uma leve pressão contra as costelas para a gente poder trabalhar essa mobilidade das costelas. E aí a gente começa na flexão lateral, acompanhando a respiração. Então, inspira, vai para a direita. Exala, deixa o pulmão esquerdo esvaziar. Então, a gente vai sempre pensar nesse pulmão esquerdo, nesse primeiro momento. Faz aquele leve balancinho de um lado para o outro. E aí, a gente coloca a almofada entre os joelhos, fecha um pouquinho os olhos para você sentir essa percepção dessa leve respiração, desse leve movimento, o que causou no teu corpo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então respira um pouquinho e depois vem fazendo as flexões laterais. Então deixa o corpo respirar e aí vai fazendo a flexão lateral, balancinho de um lado para o outro, sempre combinando o movimento com a inspiração. Então, inspiro, vou para a esquerda e exalo, vou para a direita.
E agora coloca a almofada lá entre os joelhos, fecha os olhos e grava essa sensação. Tenta trazer para o teu corpo essa percepção do corpo. Então agora a gente vai colocar a almofada aqui bem na frente do externo e vai respirar um pouquinho pensando em inspirar, projetar a almofada um pouquinho para uma diagonal alta e expirar, o peso da almofada vai derretendo o externo. E aí a gente começa soltando o ar e arredondando a coluna, trabalhando essa flexão e volta para neutra. E de novo. Então vai vindo para flexão. Lembra sempre que quando a gente faz uma flexão de coluna, a gente tem que pensar nos processos espinhosos. Então eles vão indo para trás e para cima, para trás e para cima, para trás e para cima, para que eu possa articular a coluna em flexão. E aí na volta ele vai para baixo e para frente. E aí na extensão a gente vai pensar nesse movimento também do processo espinhoso, indo para baixo e para frente. E aí por isso eu faço uma leve extensão. Lembra que esses movimentos de extensão a gente tem uma certa limitação, principalmente de torácica. E agora vamos deitar para a gente fazer um pouquinho de mobilização de coluna nessa posição deitada. Então a gente começa pensando lá no reloginho da pelve, trazendo o púbis para o umbigo, fazendo uma báscula posterior e levando o umbigo para o púbis, fazendo uma báscula anterior. Então uma leve flexão e uma leve extensão de coluna. E aí eu já venho subindo, articulando na ponte, pensando lá em todos os segmentos vertebrais, pensando em decolar o sacro por cima do joelho, fazendo uma exalação profunda, tranquila e completa, para poder otimizar essa minha flexão de coluna. E vai tentando ampliar as percepções do corpo de cada movimento, né? As sensações. E agora a gente vem para a assisted roll-up, que é uma mobilização da coluna como um todo, né? A ponte era só até a torácica e agora a gente tem a coluna completa. E a gente vai começar o movimento pela flexão da cervical, torácica e por último a lombar. E na hora de descer, a gente começa pela lombar, torácica, cervical, até deitar. E agora a gente vem para uma extensão de coluna, onde a gente vai usar a almofada lá na torácica. Então a gente vai começar explorando a extensão, então, debruça lá, pensando sempre naquilo que a gente falou no início da aula, nos processos espinhosos, eles que vão comandar o movimento. Então quando eu venho numa flexão de coluna, numa extensão de coluna, eu procuro abrir também um pouquinho as costelas. E quando eu arredondo, eu guardo as costelas um pouquinho, sem espremer as costelas, deixa elas deslizarem. Então vem para flexão, espreguiçando as costas e vai para extensão. E agora a gente vai para um movimento de plano combinado. Lembra que eu falei no início da aula? Então eu venho subindo pela flexão lateral na direita, passo lá pela frente, desço pela esquerda. Como se fosse um círculo que eu quero desenhar com a minha torácica. E vai fazer isso nos dois sentidos. E o próximo a gente vai descer na extensão, esticar a perna esquerda, pensando em abrir também a articulação do quadril, né? E a gente vai explorar as rotações assim.
Então eu venho para o lado esquerdo, tentando abrir também o lado esquerdo, sem compressão. E aí eu vou também para a direita para trabalhar essa cadeia cruzada, crescendo bem a coxa esquerda para longe. E vou alternar nos dois sentidos. E aí no final a gente pode dar uma espreguiçada lá na extensão, fazer algumas respirações completas aí. Pode ser com o braço estendido ou com a mão atrás da cabeça, se for mais confortável. E agora a gente vai para o side to side, que é um movimento de rotação das costelas para baixo. É um movimento do pré-pilates. A gente vai pensar nas duas coxas bem próximas, bem grudadas. E você vai para a esquerda e vai para a direita, deixando os ombros apoiados no chão. Nosso próximo exercício é o book opening, também um exercício de rotação. Então a gente vai trazer as pernas a 90 graus de joelho, 90 graus de quadril, mandando o ilíaco para longe, fazendo um espacinho lá entre a cintura que está no chão e o chão. E a gente vai subir e vai torcer das costelas para cima agora. Então, no exercício anterior, a gente rodou a parte inferior da coluna, agora a gente está rodando, fazendo mais um movimento da parte superior. E o ideal é que as pernas fiquem paradas. E aqui a gente também pode explorar o movimento dos braços para ganhar mais mobilidade, né? Então o braço pode ir fazendo uma meia-lua por cima, indo e voltando por cima, ou a coreografia que o teu corpo está pedindo. E aí vamos repetir o outro lado. Faz os ajustes e explora essa rotação. Lembra que as rotações são bem boas para a gente cuidar das artroses. E agora a gente vai para as extensões em prono. Então, vai deixar os bracinhos lá de gafanhoto. O nome desse exercício é Prone Extension. É a extensão da coluna em prono. E a gente vai pensar primeiro numa torácica alta. Cuidando sempre para não exagerar na extensão da cervical, que vai ser a nossa principal compensação, né? Como a torácica, ela é mais rígida e a cervical vai querer compensar o movimento por ela. Então, a gente começa com os movimentos pequenininhos, só de torácica alta, e aí depois vem para o Swan, que é o movimento completo, o movimento lá original do Pilates, pensando em deixar esse arco em extensão, em harmonia. Como se cada vértebra fizesse a sua parte, o seu movimento, a gente tem um arco harmônico sem compressões em determinados lugares. E aí, finalizando, senta um pouquinho lá nos calcanhares, respira, deixa expandir a tua lombar nessa posição. E vamos agora sentar. Perna pode ser pé com pé, pode ser perna de índio, cruzadinha, mas de preferência perna em Z, para a gente fazer as flexões laterais. E aqui a gente pode mobilizar um pouquinho a articulação coxa-femoral, lubrificando aí um pouquinho essa articulação. Então, a mão vai atrás da cabeça e a gente vai pensar no movimento vértebra por vértebra. Então, o movimento ele começa lá entre o occipital, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, toda a torácica e aí volta de baixo para cima. Então, tentando estabilizar a lombar
E aqui a gente também combina os planos combinados de movimento, né? Flexão com rotação, flexão lateral com rotação. E aí, terminando, compensa lá do outro lado pra gente dar uma espreguiçada nesse sentido aí também. E aí, vamos trocar a perna. E agora a gente vai chegando ao final da aula. Vamos sentar com as pernas esticadas. Quem não puder, pode usar almofada. Ou quem ainda tiver dificuldade, pode sentar numa cadeira, no sofá, empurrando os calcanhares para longe. E a gente vem para o spine stretch, articulando a coluna em flexão e voltando de baixo para cima. Então, o movimento começa pela cabeça, cervical, torácica, espreguiçando a lombar em oposição. Então, solta o ar quando sobe e inspira quando retorna. E aí a gente abre um pouquinho as pernas, afasta e vai para o spine twist, começando sempre pela cervical, olhando lá para a mão de trás. Isso. Então, cervical, torácica, costelas. E a gente vai terminar fazendo um plano combinado com o serrote, o só. Então, eu vou olhar para a mão de trás e uso essa oposição do braço para me ajudar a torcer. Então, é uma flexão com uma rotação de coluna. E usa a força do braço para se empurrar. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham se sentido bem aí depois da nossa prática, trabalhando bastante mobilidade, buscando desbloquear os pontos de tensão, os pontos de bloqueio articular e deixando aí a vida mais equilibrada, certo? Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima!